Olá, queridos, é um prazer ter vocês aqui. Hoje nós vamos estudar a lição de terça-feira, o encontro de Jesus com a mulher Ciro-Fenícia. Está em Marcos, no capítulo 7, dos versos 24 em diante, leio assim: Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem Ciro-Fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, no verso 28, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa dessa palavra, pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Aprendemos algumas lições importantes com esse relato bíblico. A mulher e mãe Ciro-Fenícia discerne o problema que atinge sua filha. Essa mãe sabia quem era o inimigo da sua filha. Ela sabia que o problema da sua filha era espiritual. Ela tem consciência que existe um inimigo real que estava conspirando contra sua família para destruí-la. Ela discerne a solução do problema que atinge a sua filha. Essa mãe percebeu que o problema da sua filha não era apenas uma questão conjuntural. Não era simplesmente a questão de estudar numa escola melhor, morar num bairro mais seguro, ter mais conforto. Ela já tinha buscado ajuda em todas as outras fontes e sabia que só Jesus poderia libertar a sua filha. Ela vai a Jesus, ela o busca e o chama de filho de Davi, o seu título popular, aquele que fazia milagres. Depois o chama de Senhor. Ela se ajoelha, ela começa clamando e termina adorando. Ela começa atrás de Jesus e termina aos seus pés. Ela discerne que pode clamar a favor da sua filha. A necessidade nos faz orar por nós mesmos, mas o amor nos faz orar pelos outros. Essa mãe viu a terrível condição de sua filha, viu o poder de Jesus para libertá-la e clamou com intensidade e perseverança. Ela percebeu que nenhum ensino alcançaria a sua mente e nenhuma medicina poderia sarar o seu corpo. Ela orou por uma pessoa que não tinha condições de orar por si mesma e não descansou até ter a sua oração respondida. Pela oração, ela obteve a cura que nenhum recurso humano poderia dar. Pela oração da mãe, a filha foi curada. Aquela menina não falou uma palavra sequer para o Senhor, mas a sua mãe falou por ela e ela foi liberta. Onde há uma mãe em oração, sempre há esperança. Aquela mãe não poderia dar à sua filha um novo coração, mas poderia pedir a quem podia fazer esse milagre. Não podemos dar aos nossos filhos a vida eterna, mas podemos orar por eles para que se convertam. Mesmo quando não pudermos mais falar de Deus para nossos filhos, podemos falar dos nossos filhos para Deus. Uma mãe intercessora transforma a necessidade em adoração. O seu clamor foi por misericórdia. Ela está aflita e precisa de ajuda. Ela pede ajuda a quem pode ajudar. Ela não se conforma de ver a sua filha sendo destruída. A sua dor a levou a Jesus. Ela viu os problemas como oportunidades de se derramar aos pés do Salvador. O sofrimento pavimentou o caminho do seu encontro com Deus. Aquela mãe
transformou sua necessidade em estrada para ir até Jesus. O seu clamor foi o senso de urgência. Aquela mãe não perdeu a oportunidade. Aquela foi a única vez durante o seu ministério que Jesus saiu dos limites da Palestina e foi às terras de Tiro e Sidom. Ela não perdeu a oportunidade. As oportunidades passam. É tempo das mães clamarem a Deus pelos filhos. É tempo das mães se unirem em oração pelos filhos. Precisamos ter um senso de urgência no nosso clamor. Como você se comportaria se visse o seu filho numa casa em chamas? Certamente teria urgência em investir para a sua salvação. Tem você a mesma urgência para ver seus filhos salvos? O clamor dela é cheio de empatia. O problema da filha é o seu problema. O seu clamor era: tem compaixão de mim, Senhor. Socorre-me. Era sua filha quem estava possessa. Ela sofria como se fosse a própria filha. A dor da sua filha era a sua dor. Na verdade, ela sentia o sofrimento mais do que a própria filha. O sofrimento da filha era o seu sofrimento. A libertação da filha era a sua causa mais urgente. Uma mãe intercessora está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a filha liberta. Essa mãe é determinada. Como Jacó, ela agarra-se ao Senhor sem abrir mão da bênção. Ela não descansa, nem dá descanso a Jesus. Ela encontrou vários obstáculos em seu caminho. A sua nacionalidade era contra ela, era gentia e Jesus era judeu. Além do mais, ela era uma mulher e a sociedade daquela época era dominada pelos homens. Satanás estava contra ela, porque um espírito imundo havia dominado a sua filha. Os discípulos estavam contra ela. Eles queriam que Jesus a despedisse. O próprio Jesus aparentemente estava contra ela. Essa não era uma situação fácil. Contudo, esta mãe não desanimou. Ela passou pelos obstáculos. Ela enfrentou a barreira do silêncio de Jesus. O silêncio de Jesus é pedagógico. Há momentos que os céus ficam em total silêncio diante do nosso clamor. Foi assim com Jó. Ele ergueu aos céus 16 vezes a pergunta: por que, Senhor? Por que estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que os meus filhos morreram? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? A única resposta que ele ouviu foi um total silêncio de Deus. É mais fácil crer quando estamos cercados de milagres e o difícil é continuar crendo e orando pelos filhos quando os céus estão em silêncio, quando as coisas parecem estar indo de mal a pior. Ela enfrentou a barreira da resposta de Jesus. A metodologia de Jesus para despertar no coração dessa mulher uma fé robusta foi variada. Não fui enviado senão à casa de Israel. Foram palavras desanimadoras. Ela, porém, em vez de sair desiludida e revoltada por causa da sua nacionalidade e educação pagã, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Em vez de desistir de sua causa, adora e ora. Esse ato revelou a sua humildade, reverência e submissão. Jesus, com essas palavras, estava dizendo à mulher que os judeus eram os primeiros a terem a oportunidade de aceitá-lo como Messias. Assim, Jesus não estava rejeitando essa mulher, mas testando a sua fé e revelando que a fé está disponível para todas as raças e nacionalidades. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. O diminutivo sugere que a referência é aos cachorrinhos que eram guardados como animais de estimação. Jesus está abrindo lentamente a porta. Ao dizer: deixa primeiro que se fartem os filhos, ele está pelo menos dizendo para essa mulher sofrida que Deus não deixou de olhar para os gentios. Essa gentia transformou a palavra de aparente reprovação, cachorrinhos,
numa razão pelo otimismo. E por meio disso, uma grande derrota tornou-se uma vitória brilhante. Buscou o milagre da libertação da filha, ainda que isto representasse apenas migalhas da graça. Uma mãe intercessora triunfa pela fé e toma posse da vitória dos filhos. Jesus elogia a fé daquela mulher. A mulher Ciro-fenícia não apenas teve o seu pedido atendido, mas teve também a sua fé enaltecida. Não apenas a filha foi libertada, mas a mãe também foi elogiada. Mãe, não desista de seus filhos. Eles são filhos da promessa. Eles não foram criados para o cativeiro. A fé é morta para a dúvida, surda para o desencorajamento, cega para as impossibilidades e não vê nada a não ser o sucesso em Deus. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Aquela mãe recebeu pela vitória de sua fé a libertação da sua filha. Jesus disse: faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. A fé reverteu a situação. O pedido foi atendido. A bênção chegou. A fé venceu. A fé em Jesus ri das impossibilidades. Fé é crer no que não vemos. E a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Aquela mãe voltou para sua casa aliviada, encontrou a sua filha libertada. Ela perseverou, ela se humilhou, ela adorou, ela orou, ela prevaleceu pela fé. Os pais que oram pelos filhos podem esperar a intervenção de Deus. Lute pelos seus filhos, ore por eles, resista a qualquer obra do inimigo na vida dos seus filhos. Não descanse até ver os seus filhos salvos. Talvez alguns ainda estejam perdidos fora ou dentro da igreja. Derrame-se aos pés do Senhor e não saia até que você triunfe pela fé. Que Deus te abençoe. Ore comigo. Pai querido, obrigado pelas grandes lições da história de hoje da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma fé tão grande como a fé dessa mulher Ciro-fenícia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe.